Olá, pessoal, iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Antes de mais nada, agradecer a colaboração de todos que nos acompanham, que vão lá, dão sua curtida, fazem seu comentário. Isso é muito importante para a gente. Eu peço que vocês continuem participando. Quem ainda não nos segue nas redes sociais, eu queria passar aqui o endereço para vocês seguirem nosso canal no YouTube, Café Quente Podcast, no canal do YouTube, e no Instagram, @Rogério Cafeteira. Pessoal, a gente hoje tem aqui uma pessoa, um político que eu respeito muito pela sua trajetória, né? Ele iniciou muito cedo a sua carreira na política e acho que hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das referências aqui como vereador. É um amigo de muito tempo e que hoje eu tive o prazer de ter sua presença aqui, apesar de já ter convidado várias vezes, e mais um registro. O primeiro vereador de São Luís que veio, já convidei vários. E foi o primeiro que teve, vou botar aspas, coragem para vir. Seja muito bem-vindo, Marquinhos, é um prazer de ter aqui, meu amigo. Rogério, o prazer é todo meu, uma honra muito grande poder estar aqui, lhe prestigiando, poder estar interagindo aqui, dialogando, conversando com você aqui nesse seu programa, que tem uma audiência muito grande no Maranhão, né? Você conseguiu, com a sua metodologia, com a sua maneira de ser, de conduzir comunicação, hoje se tornar um dos maiores comunicadores desse segmento de podcast do Maranhão. Eu, inclusive, que quero te parabenizar, dizer que você está realmente nos surpreendendo. Te agradeço de maneira muito. positiva. Te agradeço muito, Marquinhos. E assim, outro dia tu me fizeste um telefonema. Às vezes tem umas coisas pequenas que a gente não pensa que não tem tanta importância. Mas uma ligação que tu me fizeste fazendo elogio, aquilo fez tão bem para mim que tu não tem noção. Muito obrigado, meu Só amigo. reconheci, só. Marquinhos, eu queria, antes da gente começar a entrar mesmo em política, nas questões, queria tu contar um pouquinho pra gente da tua história. Porque eu fui dar uma pesquisadazinha antes de começar na tua trajetória e eu vi uma coisa, que tu começaste muito cedo. Então eu queria para tu contar um pouquinho pra gente dessa tua trajetória até chegar aqui como vereador de São Luís. Bom, Rogério, eu sou oriundo do interior do Maranhão, ali de Cururupu, aqui, a região da Baixada. Vim para cá bem novo, né, estudar, eu tinha 15, 16, ia fazer 16 anos, e vim para cá, para São Luís, fui morar aqui num bairro aqui bem próximo da Vila Luizão. Nesse tempo a Vila Luizão não existia, era uma região que não era habitada, né? E com um ano e pouco depois foi feito ali a vila, foi criada a vila, e foi ocupada por mais de 3.500 famílias. E a partir daí a gente foi morar lá, tivemos desde o início lá da comunidade, desde o começo de tudo, e aí a gente foi militar na comunidade, nas questões lá sociais, nos problemas que afetam a vida da população, do povo, e também no movimento estudantil, né, na escola, participando de grêmios na escola, depois na igreja também, com o movimento na juventude, enfim. A gente eu comecei a me engajar nesse trabalho social, né, tanto estudantil quanto comunitário, e também não sonhava em ser político, não passava pela minha cabeça, nunca passou pela minha cabeça um dia eu me envolver diretamente na política. Com o decorrer do tempo, lá na Vila Luizão, a gente, né, lutando por algumas ações para a comunidade, asfalto, água, transporte, escola, educação, enfim, hospital. Com isso, a gente começou a ver resultados da nossa luta, do nosso trabalho. E as pessoas começaram a incentivar para a gente se envolver na política, né? E aí isso eu relutei bastante com relação a essa ideia de me envolver diretamente na política. Até então eu só apoiava, só fazia campanha, né? E aí chegou uma hora que eu resolvi aceitar o desafio. Mas eu resolvi aceitar achando que não ia para lugar nenhum, que era só invenção, né? Aí eu aceitei o desafio de ser candidato a deputado federal, né? E eu contava com 50 votos, até eu conferia os meus votos, né? Então eu achava que eu tinha 50 e alguns votos. Que ano foi isso, Marquinhos? Em 2006. Em 2006. Eu era bem novinho. E aí eu tive quase 10 mil votos. Eu tive 9.996 votos.
Então faltou 4 votos para eu ter 10 mil votos. Eu nem acreditei naquela ocasião que era eu. Eu fiquei sem entender o que aconteceu, né? Uma votação, então assim, eu fiquei sem entender. Aí a partir dali eu comecei a entender que realmente tinha alguma coisa na minha vida com relação a essa questão na política. E fui ser candidato a vereador, aí eu fiquei como suplente, não me elegi. Aí depois foi que eu me elegi vereador. Então de lá para cá eu venho exercendo o mandato de vereador, já estou, pela graça de Deus, já estou no meu 4º mandato, né? Fui o 2º vereador mais votado agora no pleito, com 12.200 votos, nessa agora, inclusive você sabe que você já me ajudou bastante, você quando foi secretário de esporte, eu faço questão de deixar isso registrado, que você foi importante, porque naquele período a gente estava com algumas ações, e você abriu as portas, nos atendeu, nos ajudou, teve comigo lá em algumas ações lá conosco, lá na comunidade. E com esse nosso trabalho, a gente vem avançando politicamente. E a gente ocupou um espaço e que, graças a Deus, hoje a gente faz política em algumas comunidades de São Luís e eu sou muito bem recebido, tratado e também respeitado, porque se você na política, eu sei que tem muita gente que não gosta, que não suporta a política, que acha que todo político é mentiroso, é ladrão, é isso, é aquilo, é corrupto, mas tem pessoas sérias na política ainda, tem pessoas que se doam, que lutam, que trabalham. A exemplo aqui, que eu vou dar um exemplo de uma amiga que a gente tem, que é a Fátima Araújo, que foi vereadora, que na eleição passada não conseguiu se reeleger, mas assim, um exemplo que eu faço questão de deixar registrado, mas que era uma pessoa, uma ativista social e comunitária, que luta muito, que batalha muito pela sua região, pela sua comunidade. Então assim, tem muita gente, Rogério, que faz política com coração, com seriedade, que quer dar o seu melhor ali para o próximo, para o irmão, para a comunidade, para a cidade. E eu particularmente tenho me esforçado bastante para fazer uma boa política. Marquinhos, porque na verdade eu vejo assim, se a gente for ver a quantidade de políticos que existe, de vereadores, de deputados, tudo, tu vai ver que é a minoria que é ruim. Infelizmente a minoria aparece mais, porque é negativo e geralmente as notícias negativas têm mais destaque do que as positivas. Ecoa mais, né? Ecoa muito mais. Tu falaste de um assunto que eu ia até perguntar umas coisas antes sobre a tua trajetória, mas tem assim, eu lembro bem a primeira vez que eu fui no instituto. E eu fiquei muito eu tive não é uma visão, eu tive uma experiência de ver aquilo ali, eu fiquei surpreso, na verdade. Me surpreendi como tu tinha feito aquela estrutura, como era uma questão que era bem feito, que as coisas eram caprichadas, em todos os sentidos. A sala de balé, a de estudo, as quadras. Então, assim, era um projeto extremamente bem organizado, né? Eu fiquei muito... Na verdade, eu não esperava chegar lá e encontrar um instituto com aquela qualidade que tu tinha. De onde é que nasceu essa ideia, Marquinhos, de criar um instituto? Bom, Rogério, eu nem sei te dizer de onde, assim, eu copiei alguém. Não, a gente, com o nosso trabalho social, que a gente sempre vinha desenvolvendo, chegou numa situação que a gente tinha que ter uma instituição para poder, através dessa instituição, a gente formular parcerias com agentes públicos, tanto com o governo do estado, quanto prefeitura, ou até com empresas privadas, exemplo do Matheus, que foi parceira lá no programa lá que foi feito conosco, lá com a escolinha de futebol. Também a Equatorial também já ajudou lá, foi parceira num programa, numa parceria lá no período de São João. Então, assim, com o tempo a gente acabou criando o Instituto Viva Bem Mais, né? Esse instituto hoje, ele que mantém lá os serviços, né? A gente trabalha na área do esporte, na área da saúde, que a gente tem um núcleo de saúde Viva Bem Mais que atende lá a população, e em outras áreas que a gente sempre tem trabalhado. Então, assim, a partir daí a gente começou a organizar as coisas, né? E fazer de coração, porque quando você faz algo com o coração, você está sempre querendo fazer bem feito. Então, essa foi a nossa ideia.
Então esse nosso trabalho, depois ele se tornou assim bem conhecido na cidade, muita gente já foi lá, já copiou, já levou para outros bairros, até para outras cidades já criaram institutos, né, que trabalham com a mesma metodologia que o nosso trabalho do nosso instituto. Eu ia falar isso, Marquinhos, é o seguinte, eu disse depois do teu instituto, porque assim, eu fiquei muito, muito bem impactado no dia que eu fui lá. De verdade, eu realmente não esperava pelo nível de capricho que tem lá. Do cuidado, então, eu né? lembro bem da escolinha de balé das meninas. Foi até. Da sala, do capricho da sala, do uniforme delas, da roupinha. Então, assim, é um lugar realmente, assim, que eu gostava da nossa parceria lá, a nossa parceria que eu digo eu como secretário de Estado e você como comandante lá, comandando o Como Instituto, vereador. porque era um lugar que a gente via que o dinheiro estava sendo bem aplicado. Entendeu? Eu tinha uma satisfação muito grande de ir lá. Bom. E depois eu acho que virou um modelo copiado por outros colegas seus. Porque depois disso eu começo a observar vários amigos nossos que replicaram. Eu não conheço todos, para te falar a verdade. Para te falar a verdade, eu conheço o teu. Sei de outros, mas nunca visitei. Mas sei que a inspiração foi o teu. Espero que sejam no mesmo padrão. Eles dizem que eles falam que, na verdade, se inspiraram na nossa metodologia, né? Tem o Otávio Sueiro que criou o instituto dele, tem o Gaguinho que também fez o instituto dele, o Nato está fazendo agora. Tá fazendo dele. Aí tem também um outro vereador também que também está organizando o instituto dele. Então lá já deve ter uns 5 a 6 já vereadores que já estão organizando essa estrutura, né, tem também no Bairro de Fátima, o Beto Castro também fez lá também, né, que tem um trabalho dele lá. Tem alguns colegas que já estão criando também, montando essa questão. Eu só espero que façam com muito zelo, né, com coração, né? Espero que façam no mesmo padrão que o seu. O Otávio, eu já fui lá ver, o de Otávio também é bem organizado, ele fez bem feito, tá no rumo lá. Eu vou lá conhecer, o Otávio é um amigo que eu gosto muito. E Marquinhos, e lá na Vila Itaquibacanga, que tu tinha começado lá, nós estamos lá. Conseguiste? Nós ainda não conseguimos implantar. A gente está tentando montar uma extensão do Instituto Viva Bem Mais. Só que lá dentro da região Itaquibacanga, uma das nossas lideranças, né, ela criou um instituto, que é o Instituto Tereza de Oliveira. Então lá eles estão agora organizando lá o prédio, tudo. Já tem um instituto próprio lá. Então eu ia levar uma extensão do Viva Bem Mais para lá, mas eles criaram o instituto lá mesmo lá e estão organizando. E eu estou dando o apoio, né, dentro das minhas possibilidades, para que eles possam desenvolver um trabalho bem feito lá para atender lá a população, a comunidade. Marquinhos Memória está na política agora. Fique à vontade. Eu me lembro que em 2020... Estou preparado aqui. A gente sempre teve uma boa relação. Isso. Eu lembro de 2020, até porque... Por essa questão de ter uma parceria da secretaria que eu ocupava com o teu instituto, a gente tinha muito contato. Já teve a eleição de Duarte. 2020 foi Duarte, segundo turno Duarte contra Braide. E eu me lembro que eu fui tomar um café na tua casa. Sim, me lembro. Eu tinha até um cachorro brabo. Era o... grandão, não tinha? Tinha, um pitbull, meu cachorro. Pitbull. E eu lembro também, tem duas coisas, eu lembro do cachorro e da tapioca lá. Tapioca não, beiju. Beiju, que é de primeira qualidade. Outro dia, depois me convida para ir lá de novo para comer o beiju. E aí, pessoal, foi o seguinte, o governador na época, Flávio Dino, disse: Rogério, tu tens uma boa relação com o Marquinhos. Eu quero te dar uma missão. Vai lá onde o Marquinhos, conversa com ele, porque eu queria que ele fosse nosso coordenador no segundo turno dos vereadores, de apoio ao Duarte, e queria que você conversasse com ele sobre isso. O que o Rogério faz? Pega o carro dele de manhã, vai para lá, passa pelo Pitbull, sentamos lá, começamos nosso beiju, conversando. Aí eu fui falar com o Marquinhos. Marquinhos, tô aqui no nome do governador e tal, pra gente
ver essa questão do segundo turno, e o governador queria que tu apoiasses e coordenasses a campanha do Duarte aqui com os vereadores e tudo. E aí, a resposta do Marquinhos para mim: Rogério, eu não vou, eu nem apoio. Quanto mais coordenar. Eu não posso coordenar, porque nem apoiar eu vou. Verdade. Flávio ficou pé da vida. Flávio ficou pelo seguinte, eu vou te confessar uma coisa aqui. O Flávio. Ele até me bloqueou. Mas sabe por quê? Que eu acho? É porque ele gostava de ti. Eu tenho uma pessoa hoje que a gente se afastou e não foi uma coisa muito grave. Mas quando tu gosta da pessoa, que tu tem uma relação de amizade, às vezes uma coisa pequena se torna grande. Mas realmente o Flávio ficou... Ele ficou chateado. Acabou a relação de vocês, vamos falar a verdade. Marquinhos, por que naquela época tu fizeste essa opção? Tu achaste que era melhor tu ir com o Braide do que com o Duarte? Bom, porque naquela ocasião, Rogério, o Duarte, ele criou-se um estigma de que o Duarte fazia política como um lobo solitário. Ele não se preocupava em formar grupo. Ele queria ganhar eleição só. Então ele não sentava, ele não dialogava. Ele só foi me ligar na eleição no segundo turno, já pertinho da eleição, que ele foi me procurar. E aí eu tinha e tenho um amigo, um irmão aliado, que é o deputado Pedro Lucas Fernandes, e junto com o Osmar. Então, eles já tinham sentado com o Braide para a gente caminhar junto. E eu acabei indo. Então, quando o Flávio me mandou procurar, que ele pediu para você falar comigo, e até o Luiz Fernando também me procurou, eu não tinha mais como voltar, porque eu já tinha dado a minha palavra pro Braide, que eu me arrependo. Não me responde antes. Faço questão de deixar isso aqui registrado. Deixa eu uma pergunta aqui que eu me arrependo. Para ficar registrado. A opção que tu fizeste em 2020 de não ter seguido com o Duarte e ter votado no Braide, tu te arrepende? Eu não me arrependo desse contexto. Eu, particularmente, me arrependo de ter confiado muito no Eduardo Braide, achando que ele fosse um cara mais humano, né, que ele se preocupasse com a palavra dele, com os compromissos dele com relação ao que ele particularmente combinou, não só comigo, mas com a minha comunidade, com a minha região. E depois ele mudou, né? Quando chegou lá na cadeira, que ele pegou a caneta e sentou, ele se esqueceu dos compromissos que ele tinha naquela ocasião, naquela oportunidade, assumido. Prova que ele tinha... Um dos compromissos do Eduardo Braide foi: eu não pedi nada para mim, até porque eu não vou pedir nada para ninguém, mas eu pedi ajuda para a comunidade, para o Instituto. Por quê? O Flávio Dino, através de você, a minha relação com o Flávio, ela foi construída por você. Eu não tive acesso, eu não tive relação com o Flávio Dino direto. Então, toda a minha relação que eu tive com o Flávio Dino naquela ocasião, ela foi construída por você, como secretário de esporte, que teve com o Flávio diversas vezes, inclusive levou ele lá no Instituto, ele foi lá, olhou, se empolgou, lutou jiu-jitsu lá com os meninos, né? Enfim. Então, essa relação foi feita através de você, dessa articulação sua. E aí, o Estado me ajudava, ajudava lá nos programas lá, comunitários lá. E eu disse isso para o Braide, olha, Flávio vai ficar chateado na hora que eu me posicionar no sentido de te apoiar, porque o candidato dele é o Duarte. O Duarte é difícil, né? Não conversa com ninguém, não tem relação com ninguém, e para mim fica difícil. Aí o Braide pegou na minha mão e disse: meu irmão, fique tranquilo, nós vamos estar juntos até o fim, vou lhe ajudar, vou ajudar lá a comunidade. Aí disse que ia fazer creche, que ia fazer a feira do Mangueirão, que ia fazer isso, aquilo, enfim. Prometeu algumas questões lá, que ia me ajudar lá no Instituto Viver Bem Mais.
até a minha emenda parlamentar, que é lei, que é institucional, que é obrigatória, até isso que eu pedia para liberar, para manter lá as atividades lá, faz desde 2023 que o Eduardo Braide não libera um centavo para as ações. Então, assim, hoje eu me arrependo. Hoje eu falo isso sem um pingo de receio em dizer. Porque tu acha que ele não cumpriu, não é questão contigo, né? Com a comunidade Com a comunidade. que tu representa. Com a comunidade. Ele não. Agora ele está lá na comunidade agora tentando me enfrentar, porque ele faz pesquisa mensalmente dentro da cidade, por polo, por região. Sim. Então ele faz pesquisa e faz sondagem. Então ele sabe quando um vereador tem uma certa influência dentro de uma região, dentro do bairro. Então lá dentro da minha região, onde eu faço política, onde eu moro, ele sabe que eu tenho uma presença muito forte lá dentro. Então, assim, agora ele está tentando lá, de todas as maneiras, tentando me encurralar, né? Mas é meio difícil. Ele vai ter que ter muitas barrinhas de ouro para ele sair dando individualmente, porque todo mundo sabe que o recurso que está sendo aplicado lá dentro do bairro é nosso, é imposto do cidadão, é da prefeitura e não é dele. Assim como como também não é meu, mas eu sou um vereador que estou lá. Morre uma pessoa, estamos lá, é caixão, é assistência, um poço que queimou a bomba, a gente está lá, uma situação, tem uma rua. Eu acho que o Pedro também é um parceiro... Pedro Lucas, assim, na minha vida tem sido uma bênção, né? É um cara muito, muito humano, me ajudou bastante, tem me ajudado, e é um irmão que eu tenho na política, assim, um cara que a gente tem feito um trabalho e ele tem me ajudado muito. Se não fosse realmente o Pedro Lucas me dar esse suporte, esse apoio, eu tinha muita dificuldade para manter o trabalho que a gente mantém. O Pedro, eu gosto muito do Pedro. A gente teve uma conversa e uma das características que eu gosto do Pedro é que ele é um cara muito de palavra, né? E eu falei para ele que eu vim aqui, né? Aí ele só deu um abraço lá em Rogério, que é meu amigo que e tal. Eu admiro muito ele por essa questão. E o Cazé, o irmão dele, que eu estava... ali é outra figura, extraordinária. É um outro cara também muito... extraordinário. São muito simples, são parceiros, são de compromissos. Sem vaidade. O Cazé, só em usar só a camisa branca já mostra que ele é totalmente desprovido de vaidade. Foi por causa disso que tu foste com aquele caixão para a porta da prefeitura? Foi. Passou a eleição, aí tinha os compromissos. Ele não cumpriu, fechou o instituto lá, não teve... ele foi lá comigo, visitou, gravou um vídeo dizendo que ia ajudar, e depois ele mudou, queria para mim ficar tipo um cachorrinho me humilhando atrás dele. Eu falei para ele que não tinha como fazer isso, que a gente tinha um compromisso, e aí ele não atentou. Aí a comunidade lá ficou muito chateada, me pediram os ônibus, aí eu aluguei 20 ônibus e foram todos para a porta da prefeitura. Aí, meu amigo, levaram um caixão para a porta da prefeitura. Aí ele ficou me odiando, ele ficou morto de raiva de mim, né? Mas dizendo ele que ele já me perdoou. Mas depois, dizendo ele que ele já me perdoou. Já tiveram momentos sim, que vocês... Sim, ele já sorriu, já fez piada com isso e tal. Mas ele voltou em algum momento a ajudar o Instituto? Depois disso ele liberou o recurso lá de minha emenda, funcionou um período, acho que acho que uns 6 meses. Aí depois ele não... Aí depois que arrumou uma confusão grande, porque assim, qual foi o ápice da minha relação rompida com o Braide? Foi quando eu me posicionei com relação ao meu apoio ao Paulo Vitor, a presidente da Câmara, né? Que é quando eu disse que eu ia votar com o Paulo Vitor, aí bem ali ele me mirou como alvo e rompeu relação mesmo assim comigo nesse contexto político. E de lá para cá só confusão. Por falar em arrependimento, depois a gente vai entrar nesse assunto, mas por falar em arrependimento, tu te arrepende de ter votado em Paulo Vitor? Rapaz, eu já falei isso na tribuna. Eu já disse isso publicamente na tribuna. Eu já falei isso publicamente na tribuna. Infelizmente, eu nunca imaginei que o Paulo não tivesse uma maturidade, não tivesse... E não falo isso aqui com sentimento de raiva, de chateação, não. Eu falo isso com muito pesar. Eu nunca imaginei que o Paulo ele não tivesse maturidade para gerenciar, né, uma instituição, uma Câmara Municipal. Né? E o Paulo, no decorrer do processo,
Essa é a minha avaliação. Infelizmente, ele se perdeu. Hoje, as pessoas que eram muito próximas de Paulo Vitor, os amigos que ele tinha, hoje todos, a maioria, se afastaram dele, né? E eu, assim, um cara que ele tem uma dificuldade muito grande de manter os amigos perto, né? Tu que é entrevistado, mas eu vou fazer um comentário. Depois eu vou te entrevistar aqui. E depois eu vou fazer um comentário. A gente fez agorinha um elogio ao Pedro. O caso eu tenho menos contato. Mas na política, tem uma coisa que pesa muito, é tu ter lealdade. E na vida é você ter gratidão. É verdade. E eu acho que são duas coisas que o Paulo Vitor não tem. Sabe? Porque ele se esquece rápido de quem ajudou ele. Então eu paguei um alto preço, viu? Brad rompeu comigo porque o candidato não era Paulo Vitor, era Dr. Gutenberg, que era o candidato dele. E quem inventou essa história de Paulo Vitor fui eu. Eu que inventei essa história, que por isso que eu te falo que eu me arrependo, porque eu nunca imaginei que Paulo fosse se comportar da forma que se comporta hoje, fosse se tornar a pessoa da forma que ele está hoje, assim, meio que muito perdido, né? Esse ponto de gratidão, ele não leva isso em consideração, ele não para para avaliar isso. E aqui, Rogério, tudo é passageiro, o mundo aqui, isso aqui é tudo muito rápido. E a gente às vezes se engasga com besteirinha, não se engasga com coisa grande, se engasga com coisa pequena, pequenas situações, pequenos movimentos. Sim. Que a gente às vezes acaba se atrapalhando. Então, assim, no contexto geral, eu acabei que publicamente tendo que me expor. Olha, eu me arrependo de ter pagado um alto preço, né, no começo para manter, assim, para, digamos assim, enfrentar um projeto da candidatura do Paulo Vitor. Marquinhos, naquela época, tu chegaste a cogitar ser candidato? Não, eu nunca quis ser candidato. Naquela época, não? Não, nunca quis. É porque eu conversei com alguém e alguém tinha me dito que tu tinha naquela época. Tu tinha pretensão. No ano passado, agora de 2024, eu pensei em ser candidato, sim. Na reeleição. Isso, na reeleição dele. Eu pensei em ser candidato, mas não levei para frente essa intenção. Marquinhos, deixa eu me achar aqui que a gente começou, eu tava com o roteiro, só que a conversa fluiu de um jeito... Tu tava falando de gratidão, tu tava falando exatamente, de consideração, de consideração, que é coisas que valem muito, eu acho que na vida, na política e na vida. E o Paulo Vitor tem que rever essa questão nele, na minha opinião. Eu também acho. Eu acho que se ele não tiver maturidade agora para parar, para fazer uma autorreflexão, reavaliar os pontos que ele precisa corrigir na vida dele, ele vai terminar o mandato de presidente da Câmara e vai ficar isolado, totalmente isolado. Mas que falar nisso, hoje saiu uma notícia que tinha um corte de 20%. Aconteceu, porque depois um amigo nosso já me disse o seguinte, não, ele tentou, mas não conseguiu. Ele soltou um ofício, uma circular ontem, para todos os vereadores, para procurar a Procuradoria da Câmara, que não tem nada a ver, porque o vereador deveria conversar com o diretor administrativo e financeiro, né? Não tem nada a ver com o procurador, não é nem um assunto institucional jurídico, com a procuradora, na verdade, para alinhar um corte de ajuste nos gabinetes. E a história que se chegou era de que era para cortar pessoal, 20% do pessoal dos gabinetes, que era para juntar dinheiro para pagar um imposto, que esse imposto era para ser pago todos os meses, e é recolhido na fonte. E aí eu não entendo por que não é repassado. Aí quando chega no final do prazo máximo, parece-me que é de 10 meses ou é 11 meses que tem que pagar, aí ele ano passado ele cortou, e aí esse ano ele estava falando em cortar, mas aí estão dizendo que já acharam uma solução, já foram atrás de ajuda e tal, enfim, eu não quero entrar aqui nesse detalhe, né? Na verdade, isso é apropriação indébita, né? Porque tu desconta do funcionário e não faz o repasse para o Instituto de Previdência. É verdade. Que eu até brinco o seguinte, uma vez eu falei com um amigo que é conselheiro do Tribunal de Contas, vem cá, me explica como é que nunca um presidente de Câmara de São Luís teve as contas rejeitadas.
Porque assim, vocês justos também Já não... teve alguns. Já tiveram? Já. Então acho que vai ter mais. Já teve, acho que Pereirinha já teve, acho que já teve conta, acho que 2 contas já teve. Eu acho que foi Pereirinha, então. Pereirinha foi presidente 10 anos da Câmara, né? 10 anos. Ele teve 2 contas, se eu não tiver equivocado, ele já teve acho que 2 contas rejeitadas. Mas eu acho que não foi por malversação de recursos. Eu acho que foi mais por questões técnicas, né? Que houve esse processo de rejeição. Marquinhos, tu estava falando agora que o Eduardo está entrando lá na tua região. Ele tá com lá. ações que é para tentar... Isso, me enfraquecer, eu sei. Ele nunca estratégia tentou um diálogo contigo? Rapaz, já teve diálogo, mas assim, Eduardo, como ele fala, né? Ele não conversa nem com a mulher dele sobre política, né? Imagina comigo, né? Então ele conversou comigo quando realmente ele precisou, né? No segundo turno, que ele mandou recado, que ele foi lá e tal, aquela coisa toda, que fez caminhada comigo, fez reunião. Aí depois que sentou na cadeira, prefeito, papai, com orçamento na mão, não querem saber de vereador, quis me maltratar muito e eu não sou rapariga, não. Rapariga que tá lá apanhando e vai e volta e beija e o caboclo, enfim, com todo respeito. Com todo respeito da comparação. A comparação, né? Mas é complicado. Marquinhos, tiveram 2 CPIs, né? Na Câmara. Acho que uma da saúde e uma do transporte, foi isso? Não participei de nenhuma das 2. No que eu acho que tu fizeste muito bem, viu? Participei porque eu sabia que, infelizmente, não ia chegar a lugar nenhum. Pronto, é isso que eu ia te falar. Eu quando era deputado, aconteceu umas 2 vezes. Aí quando me chegava com o CPI, eu disse, olha, não me leva a mão, não assino mais não. Mas por quê? Porque assim, a gente acaba se desmoralizando. Você faz uma CPI, não se chega a lugar nenhum, é melhor não fazer. Era sobre isso que eu queria ver, assim, porque acabou que a Câmara fez a CPIs e a população não teve acesso ao... hoje, nem convocação, Rogério, de secretário, às vezes, para dar um esclarecimento, quando a gente convoca, ele não vai. E a lei orgânica do município fala claramente que ele comete improbidade quando ele é convocado e não vai. Ou seja, o prefeito Eduardo, ele deve ter orientado os secretários dele, a equipe dele, os assessores direto dele, a não prestarem nenhum tipo de esclarecimento para a Câmara Municipal. Ou seja, é algo extremamente complicado, porque fere a lei orgânica do município, né? Essa postura, esse comportamento. O Paulo Vitor, infelizmente, não tem noção disso, né? Não tem noção disso. A Câmara Municipal hoje está extremamente fragilizada, fraca, nesse ponto, né? Porque hoje qualquer ação que a gente tente empleitar para garantir, respeitar as garantias da instituição diante do Poder Judiciário, a Câmara institucionalmente acaba não tendo resultado positivo, infelizmente, e isso tem deixado, de fato, a Câmara Municipal numa situação bem fragilizada. E é por isso que eu, particularmente, coloquei o meu nome nesse novo processo agora, para colocar, para ser avaliado pelos colegas, pelos meus pares, para estudar a possibilidade da possibilidade de eu ser o próximo presidente da Câmara, porque, se Deus permitir e eu conseguir articular e conseguir a maioria, a gente vai trabalhar para tentar reorganizar a Câmara Municipal, trabalhar essa questão da imagem da Câmara diante da cidade, diante das outras instituições, porque realmente a Câmara hoje ela está bem quebrada. Bem, eu falei até aqui, a gente tem um programa de análise. E conversando, eu acreditei, assim, hoje a fragilidade que a Câmara sofre, na minha opinião, é muito decorrente da imagem do presidente. O presidente representa a instituição. Exatamente. Quando o presidente tem uma imagem desgastada, como a do atual, ele acaba enfraquecendo toda a instituição, né? Enfraquece toda a Câmara. Então você vê hoje a Câmara sendo muito criticada. E até quando você entra com uma ação na Justiça, acho que isso atrapalha a Câmara. Muito. Atrapalha a Câmara, porque quem a representa
na minha opinião, não tá na altura daquela casa. Exatamente. Essa é uma triste realidade. E assim, eu fico triste porque meu avô foi 12 anos vereador Isso. de lá e eu acho muito triste essa questão da desvalorização. Mas nós vamos recuperar, a gente vai trabalhar. Eu, particularmente, se Deus me der a oportunidade de ser o próximo presidente da Câmara Municipal no biênio de 2027 e 2028, nós iremos trabalhar com muita seriedade, com muita responsabilidade para que a gente possa resgatar a credibilidade, a confiança da instituição Câmara Municipal com a cidade, com as instituições, com os outros órgãos, entendeu? Então, assim, para tentar... Porque a Câmara ela tem um papel importante para a cidade, ela tem uma missão muito grande e ela, evidentemente, estando no centro das discussões importantes dos assuntos que afetam a vida da população, ela vai estar bem diante da opinião pública. Mas na hora que está lá o presidente cheio de processo, enrolado, com muita bobagem, isso acaba refletindo, né? E muita gente acha que a Câmara, essa Câmara não era nem para existir, só tem corrupto, aí só tem... Infelizmente a gente vê muito só isso. aí ninguém faz nada, ninguém quer trabalhar, aí o Eduardo Braide tenta ainda satanizar ainda, né, assim, o poder legislativo, infelizmente, Sim. querendo passar para a sociedade que a Câmara não tem importância nenhuma. Enfim, é uma situação extremamente complicada, delicada. Então foi por causa desse contexto, desse sentimento, que eu particularmente, inclusive, coloquei meu nome à disposição dos colegas, e a gente está conversando, dialogando, ouvindo individualmente cada colega para a gente tentar chegar num entendimento lá na frente. Marquinhos, como é que está essa articulação da tua campanha? Eu sei que Olha, tem um apoio do teu partido. Tem apoio do meu partido. E como é que tá lá, como é que tu vê hoje o cenário? Eu acho que o Beto tem um grupo grande, porque está com o apoio do Paulo Vitor, né? O do Paulo Vitor chamou alguns vereadores e tal. Então ele está na minha frente, mas a corrida só está começando, ainda tem uns 2 quilômetros pela frente, né? Às vezes nem sempre quem larga na frente... Eu ouço às vezes também o nome da Concita? Concita. É um bom nome, Concitinha, minha amiga, um bom nome. Eu também ouço falar o nome dela, não vejo ela em campanha, mas já vi como uma possibilidade. Mas ela ainda não deixou isso explícito, né? Ela tá na dela, tá calada, então a gente tem conversado bem, tem conversado bastante com relação à questão da Câmara Municipal. A gente tem um grupo, né? E dentro desse grupo temos um grupo de 11 vereadores que se posicionou no sentido de não se comprometer com o Paulo Vitor, com o Beto, né? E ela está dentro desse grupo. Marquinhos. Bate aí, seu. Marquinhos, na tua avaliação. Esse seu café tá precisando de mais açúcar. Marquinhos, eu vou. Nessa gestão, o que tu acha que foi do Paulo? E desculpa insistir nesse assunto. Porque é o assunto principal aqui. Eu até brinquei que tu é o primeiro a ter coragem de vir, porque de verdade eu já convidei alguns. Eles dizem, mas Rogério é muito polêmico e tal. Ele, rapaz, polêmico. Ele vai perguntar, tu vai responder. Simples. No outro dia o pessoal reclamou. Rogério. Eu digo, gente, só pergunta, a pessoa que responde. Quem faz a polêmica não... Eu até brinquei com ele, digo, depois quem vai entrevistar o Rogério vai ser eu. Mas o que tu acha assim que foi de mais negativo que teve nessa gestão, Marquinhos? Olha, o Paulo, eu acho que foi o poder, né? A minha avaliação, o poder. Quer um café? Rapaz, é bom. Eu acho que o poder, ele escangalhou com a cabeça de Paulo. Literalmente. Não soube lidar com o poder, ele não soube. O poder não é pra... todo mundo, não. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Poder é uma espada que nem todo mundo sabe usar. Exatamente. E ele não soube usar. O poder ele pode te erguer, mas ele também pode te derrubar. Pode. E o Paulo deixou o poder... Não, sem açúcar. O Paulo deixou o poder mexer com os parafusos da cabeça dele e tá do jeito que tá hoje. A situação tá complicada. A Câmara tá
tá realmente precisando mudar de rumo, né? Infelizmente é uma unanimidade, né? Assim, quando tu fala da Câmara hoje. E eu falo isso com muita tristeza, porque eu sou vereador e não queria estar falando dessa forma. Eu queria que a Câmara hoje tivesse um outro patamar, tivesse com uma outra imagem. Esse era o meu sentimento. Esse é o meu sentimento. E eu tenho vários amigos lá e sei do... infelizmente, nós temos bons vereadores. Temos bons vereadores. Assim, eu vou te lembrar aqui de nomes que são amigos. Vereador Penha, o vereador Nato, que não era mais vereadora, mas era uma excelente vereadora, era uma pessoa muito dedicada à comunidade, que era Fátima. Você é a mesma coisa. Concita. Então, assim... Pavão, que está hoje lá. Pavão. Tem vários bons nomes. O Pavão também tem um instituto. Tem. A FUMAC. É interessante. Também a gente tinha uma parceria lá. Era bem interessante o instituto dele. Mas continuando na Câmara, até a gente passar para outra política. Aqui teve uma questão um tempo atrás de um promotor que chegou a ser até afastado, que o Paulo Vitor denunciou ele da tribuna. Ele estava sendo achacado e tal, extorquido e tudo. E aí depois disso, essa pessoa foi afastada. Do que tratava aquilo? Era de uma versação de verbo? O que era? Porque hoje mesmo eu fui procurar e eu fiquei sem saber o que era. Eu não sei te falar com detalhes desse processo, mas o que se sabe por alto, né, o que se ouve, o que ouço, é que esse promotor começou a investigar o Paulo Vitor e acabou encontrando algumas situações nesse processo. E aí eles conversaram e parece-me que chegaram no entendimento. E o promotor, na ocasião, parece que pediu para colocar 2 ou 3 pessoas na Câmara Municipal. E parece que foi feito essa colocação. E aí depois parece-me que o Paulo Vitor chegou até a falar que ele começou a pedir mais coisas e tal. Aí Paulo Vitor estava se sentindo muito pressionado e aí ele foi para a tribuna denunciar, que é o promotor Zanoni, né? Zanoni. E aí ele fez uma denúncia publicamente contra Zanoni. E esse processo está correndo, não sei aonde está, se foi para o STJ, mas aqui no Tribunal de Justiça estava lá, estava com... teve uma suspensão, se eu não me engano, um bloqueio. Mas depois disso eu olhei a notícia que a denúncia contra ele foi aceita. Então ele é réu hoje no... Esse processo que o Paulo Vitor é réu, que eles aceitaram ele como réu, ele foi até caducado já, porque o Ministério Público parece-me que não apresentou lá fundamentos lá da denúncia. E mas esse recente, que foi agora que o Ministério Público perdeu o prazo? Parece que foi. É até um fato... Porque tem um outro que está no STJ, que esse lá foi suspenso. Foi suspenso por uma decisão aqui. Isso. O daqui teve até um fato curioso, que eu não sei se é verdade, que eu li, né? Não tô falando aqui, mas eu tô falando que eu li na imprensa. Que o filho do Procurador-Geral de Justiça era o subprocurador da Câmara. E aí, depois disso, o Ministério Público perdeu o prazo de um recurso. Eu espero que não seja verdade isso aí, porque é no mínimo estranho, né? Que isso aconteça. E depois me parece também que ele foi exonerado em janeiro, mas retroativo a outubro, agosto. Bom, olha, Rogério, tu torce para qual time? Botafogo. Estranha tu sair, tu é torcedor do Botafogo e eu te ver com a camisa do Vasco. Isso é estranho. Porque o resto no Maranhão, meu irmão, tu ainda não viu tudo vale. A ação foi trancada, mas essa realmente é uma
é algo que chama muita atenção. Chama atenção. No mínimo... Olha, mas uma coisa eu quero te dizer, Rogério, eu vou te falar como um homem falho, pecador, mas como um homem de Deus. A Bíblia diz que nada é oculto diante dos olhos do Senhor. Nada. Nenhuma ação injusta, minha ou tua, humanamente falando, é oculta aqui na terra diante dos olhos do Senhor. Então, tudo que é feito injustamente, uma hora a verdade vai vir à tona. Então, deixa que no tempo certo, na hora certa, a gente vai ver esse filme, ver o final dele. Marquinhos, na reeleição de Braide, tu apoiaste o Duarte. Foi. O que te fez mudar de 2020 para 2024 a tua visão pelo Duarte? Disse que comigo ele sentou, me pediu desculpa, que ele amadureceu muito, que no começo de fato ele tinha a dificuldade dele em relação à questão política e que isso tinha feito ele perder a eleição e que agora ele tinha um outro pensamento, que ele sabia que era importante se construir um projeto para São Luís com um grupo político e que eu era importante, que o vereador, aquela conversa toda e tal, teve conosco me pedindo ajuda e também pelo fato também dele ser também ligado ao governador Brandão, que é meu amigo pessoal, que eu faço questão de deixar isso bem claro. Então isso me fez apoiar ele no segundo turno. Fui muito criticado, porque uma parte do meu eleitorado, uma parte é conservadora, e Duarte estava naquele... Acho que era PSB, né? Então assim, eu peguei muita porrada por causa disso, muita gente me criticou, mas é aquela coisa, a gente tem que ser grato. Eu tive que assim, ser grato ao governador Brandão, que sempre me estendeu a mão para a comunidade, para a gente lá, por exemplo, me conseguiu asfaltar 48 ruas lá dentro da região, ruas que era intrafegável, que não passava quase nem para caminhar direito não dava. Então eu tive que honrar Brandão, e o Brandão me pediu para apoiar ele e a gente foi. Meu partido também, o Pedro Lucas também. Então a gente tivemos que caminhar com ele. É aquela questão que a gente está falando agora, da gratidão, né? Isso. Exatamente. De consideração de quem nos ajuda. Assim, é um princípio que eu gosto muito de valorizar, é a gratidão. Só para... que agora eu lembrei o seguinte: quando eu fui falar contigo, que disseste, Rogério, eu não dá nem apoio, quanto mais... tu não falaste, mas tu não falaste com grosseria. Rogério, eu não posso, eu não vou nem apoiá-lo. Então, obviamente, não posso, não poderia antes coordenar. Antes, eu já tinha... o que aconteceu? Fizeram, não sei se vocês viram, que fizeram uma campanha do Deserte-se, né? Então, assim, naquele processo, já tinham me procurado para ajudar o Braide. E eu já tinha dado a minha palavra com um grupo que era o grupo do presidente da Câmara, o Osmar, e do meu líder do partido, no caso, o deputado federal Pedro Lucas. Quando o governador pediu para você me procurar para apoiar o Duarte, eu já tinha, de certa forma, dado uma palavra pro Pedro, pro grupo. Isso. Na verdade, eu quis honrar o grupo que eu participava, o grupo político municipal, mas eu acho que no final eu acabei me precipitando, porque no final da história o Braide hoje, se ele pudesse me botar dentro de uma sacola e me jogar lá dentro do... Marquinhos, tu acha que esse grupo que ajudou o Braide naquela época do Exército, que o Braide só venceu a eleição? Vamos ver se concorda comigo. Na minha opinião, se o grupo todo tivesse apoiado o Duarte, eu acho que era perigoso ganhar. Eu acho que o Duarte teria ganho. Como foi em 2016. Em 2016 o Braide também estava muito forte, mas o grupo unido votou com Edivaldo, e o Edivaldo venceu. Uhum. Tu acha que desse grupo que apoiou
o Bride em 2020. Quantos se arrependeram? Tudinho. Todo mundo, até o Edilásio, que era presidente do partido dele, todo mundo se arrependeu. E se ele for atrás dessa turma, eu vou dar exemplo, Iglesio, nunca. Não vai. O Wellington do Curso, não vai. O Everton, esse também não vai. Se tu pega e botar na ponta da caneta ali, não ficou ninguém. É muito difícil. O Bride, ele é muito egocentrista. Ele é um cara muito ele. Se a ideia não partir dele, se o projeto não tiver ele na frente. Para tu ter ideia, o Bride, até nos shows que ele faz aqui na cidade, quem apresenta os cantores, ele é que apresenta, ele não contrata nenhum locutor, porque ele quer ser a estrela principal, ele que está lá na frente fazendo apresentação, enfim. Então ele é aquela figura. Então quando tem alguém que fala que não agrada a ele do jeito que ele quer ouvir, ele já descanteia e já vê o cara como inimigo. Tu acha que ele e não é grato. E te digo aqui, não é grato. Eu conheço o Bride. O Bride de rede social é um cara, é uma pessoa, e o Bride pessoa ali do dia a dia é outro cara. E vou te dizer aqui, um ser humano. Vou te dizer, o Maurício Tapari foi um cara que ajudou, foi importante na gestão dele. Aquele Marquinhos da Cultura, do Alib, que eram uns caras que eles eram apaixonados pelo Bride. Uns caras que faziam tudo que o Bride mandava, tudo, e não perguntava. Era 100% submisso ao que o Bride determinava. E não fazia o questionamento, nenhum tipo de pergunta. Ele teve a coragem de demitir os caras, mandar recado. Nem chamou para conversar, nem perguntou, nem agradeceu o tempo que os caras estavam lá, que largaram família, casa, tiveram se doando, de certa forma, para ajudar ele a fazer uma boa gestão. Na primeira oportunidade que ele teve, ele descartou os caras. Então você vê. E tem esses dois, mas tem outras e outras pessoas que a gente pode trazer aqui como exemplo. Então, assim, ele é muito... Olha, só para ter ideia, o Bride, pegaram aquele carro Cliozinho lá, com R$1 milhão na mala, que estava na porta da casa da sogra do irmão dele. O que ele disse? Não tinha nada a ver com isso. Que ele não tinha nada a ver com isso. Que o irmão dele, que se fosse culpado, que se lascava para lá. Então, o cara mostra. Eu, se fosse meu irmão, eu chamava. Vem cá, pá, que história é essa? Peraí. O que tu tá fazendo com esse dinheiro? O que esse dinheiro tá parado na porta da casa da tua sogra? Me conta, de onde tá vindo esse dinheiro? Qual é a origem desse dinheiro? Quem te deu esse dinheiro? Se fosse meu irmão, eu ia fazer esse tipo... Eu ia saber, eu ia querer saber. Porque é meu irmão, é minha carne, é meu sangue. Eu não queria ver o cara apodrecer numa cadeia. Então, assim, você vê que ele é muito frio. E esse tipo de gente é para ter medo. É para ter medo. Tu acha que ele assumisse o estereótipo, o perfil que o Duarte tinha que era o que não queria estar junto com a política, isso, que era o antipolítico. Isso. Hoje o Eduardo que representa exatamente. Isso. Ele viu que essa personagem, ele viu que dava certo, porque quem não conhece ele e vê ele na rede social daquele jeitinho e falando daquela forma, tô aqui para fazer isso. Então, assim, o povo estava muito carente, a cidade de São Luís estava muito carente de ações. O prefeito Edivaldo Holanda ficou prefeito por São Luís 8 anos e não conseguiu entregar o resultado para a cidade. Castelo, meu saudoso ex-prefeito João Castelo, não conseguiu entregar também muitos resultados para a cidade. A questão financeira do município era complicada, o orçamento era pouco. O Eduardo Bride chegou prefeito, o orçamento dobrou, agora triplicou, tem recurso, não precisa do governo federal, não precisa do governo estadual, está fazendo obra com o próprio recurso. Por quê? Porque o prefeito Edivaldo Holanda comprou um sistema de arrecadação e atualizou o sistema de arrecadação da cidade. Então, quando o Bride assumiu, que chegou no período da pandemia, ele passou 1 ano e meio sem fazer quase nada, não gastou quase nada, era só vacinando, vacina contra a Covid. E aí ele foi arrecadando, então teve dinheiro no caixa e depois ele começou a fazer as ações, as obras. E
guardando dinheiro daqui, guardando dinheiro dacolá, e ele conseguiu dar resposta para a cidade, alguns problemas que, de fato, vinham afetando a vida da cidade já ao longo de anos, ele conseguiu dar resposta. E, com isso, um bom encantador de serpente, né? um bom encantador de serpente. Muita gente não conhece a figura dele, a pessoa dele. Hoje, se tu falar que ele é feio no meio da rua aí, dependendo do lugar, tu pode até receber uma pedrada na cabeça. Eu acho, outro dia a gente fez aqui, eu fui muito criticado. Eu fui Mas falar. agora Aqui tem uma vontade, eu tenho uma vantagem. Como eu não tenho patrocinador, sou eu que pago aqui. Fala que tu quer. O patrocínio que eu tenho é da minha mãe, que me ajuda. Então eu falo o que eu quiser. O que eu quiser, não tem cabresto de ninguém. E eu fui falar uma vez, e o governador já reclamou comigo. Do podcast, leva não sei quem de governador. Vocês vêm comigo, eu só pergunto, eles que respondem. Eu digo, eu levo meu amigo Iglesio, inauguro com meu amigo Iglesio, pergunto para ele, Iglesio, quem tu vai votar para governador? Eu digo, obviamente, ele vai dizer que é orleanense. Ele disse, olha, meu eleitorado majoritariamente quer que eu vote no Braide. Eu não vou contra meu eleitorado. Acho até que ele mudou de quando ele deu a entrevista para agora. Mudou. Mas não foi eu que dei a resposta. Olha, eu tô te dando um exemplo. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Me perdoa aqui, vamos mudar aqui. Vamos. Tu acha que Brandão é esquerdista? Não. Tu acha que Orleans é esquerdista? Não. Não é. Pega o perfil dos caras. Qualquer pessoa que estuda política vai ver. O Brandão tá com o Lula, e aí quem quiser fazer recorte e espalhar para o Maranhão e para quem quiser, pode ficar à vontade, pela uma conjuntura política. Ele é governador do estado do Maranhão, o estado com o pior IDH do país. Com o pior IDH do país, ele não pode ficar contra o governo federal. Precisa do governo federal para fazer algumas ações. Se o Brandão ficar sozinho aqui, brigando contra o governo federal, fica pior para o Maranhão. Não vem nada, o recurso é pouquinho. Então, assim, o lençol é curto, ele vai cobrir a cabeça e vai deixar o pé descoberto. Vai cobrir o pé e vai deixar a cabeça descoberta. Então, ele precisa do apoio do governo federal. Então, ele está nesse processo, por sobrevivência, para trazer recurso. E a gente entende, porque o Brandão ele não defende pautas da esquerda, ele é na dele. Sim. Todo tempo na dele, é sertanejo, é do agro, é homem de família, interior. Então, assim, não é esse cara ativista, ideológico, de esquerda, não. Então, eu, particularmente, eu digo isso para o meu eleitorado. Quem é esquerdista no Maranhão é Felipe agora, que não pode falar de Lula, que ele vai para lá defender, é o Márcio GR. Enfim, dá para a gente saber quem, de fato, defende a esquerda com unhas e dentes e que, se for preciso para um paredão, vá. Eu duvido que Brandão vai para paredão para defender ideologia esquerdista, nunca. Se sabe que o Brandão é um cara conservador de família, sertanejo de Colinas, todo mundo sabe disso. Produtor de arroz, enfim, de soja. Então, assim, não cola. Ele está nesse processo porque, de fato, precisa. Ele não pode virar as costas para o governo federal. E ainda tem um problema, que o Flávio Dino está lá em cima, e aí a relação de Flávio com Lula é muito próxima, mesmo hoje ele estando no Supremo. Sim. E para não ficar nessa corda de perseguição, que mesmo assim se sabe que o Flávio, infelizmente, eu sei que ele é teu amigo, né? É, meu amigo. Eu sei que ele é teu amigo, mas Flávio também, quando não se agrada a ele, mete o pé no pescoço e mata o cara e enforca, entendeu? Aquilo que só para tu ter ideia, o Flávio Dino, vou te dizer aqui, quando tu foi me procurar que eu disse um não, no outro dia eu fui ligar pro Flávio, peguei meu WhatsApp para ligar para ele, que acho que tu levou o recado para ele, eu já tava bloqueado no meu WhatsApp. Já tava bloqueado. Entendeu? Então, assim, o perfil do Flávio é esse. Então, meu irmão, pisar no pé dele, no calo dele, é confusão grande. Ele dorme e acorda pensando em ti. Esse blogueiro do Maranhão aqui, o Luiz Paulo, né? Se prepara, Luiz Paulo, que o Flávio não vai ficar no calo. Vai, conheço, meu irmão. Vai na primeira vacilada, ele vai botar dentro de uma sacola. Mas só para reforçar o que a gente falou aqui,
O pessoal, às vezes, outro dia, num blog, eu vou até dizer quem foi, Minardi. A gente num grupo que agora me botaram num grupo alguns grupos de jornalistas e tal, Sei. que vai botando. Aí disseram, Rogério, tu tá muito flavista. Eu disse, eu não tô. Eu sou. Por um motivo. Em 2018 eu perdi a eleição, Marquinhos. Só por minha causa. O Flávio não teve nada com isso. Tu me falou isso. E o Flávio, quando eu tava num momento muito difícil, eu e minha família, ele pegou e me deu a mão. E eu não vou esquecer. Eu sei disso. E já aconteceram fatos parecidos e eu não tive a mesma... A mesma mão. A mesma mão de outras pessoas que não vêm ao caso Isso aqui. é gratidão. Isso é gratidão. Então, assim, eu sempre falo, tem os defeitos, todo mundo tem defeitos. Tem, todo mundo. Mas onde eu tiver, eu defendo. E você tá certo. Por isso. Não tira a tua razão. Tu tá entendendo? É por isso. Mas porque a gente conversou, foi muito, não falou. O certo é que eu fui falar naquele dia contigo. Eu disse, Rogério, não dá, eu não vou apoiar, então não tem nem como eu ser coordenador, lógico. Aí eu fui falar com o Nato Júnior. Quando eu cheguei com o Nato Júnior, tu foi tranquilo, Marquinhos. Tu só explicou, Rogério, já tomei outro caminho e tal, o grupo. Aí Nato Júnior disse, rapaz, eu tô é tu. Não brinca. Viu, Nato Júnior? Eu não me esqueci, não. Eu tô é tu, Rogério. Vem me pedir um negócio desse. Um cara que vive esculhambando a família de todo mundo aqui, que a família que é política. Eu tô é tu falar um negócio desse, tu é de família de político também. Eu digo, rapaz, esquece. Esquece. Renato, esquece até o que eu vim falar contigo aqui. Esquece esse assunto e deixa para a próxima. Mas eu tenho a impressão que ele também se arrependeu de ter me dado aquela resposta. Ele tem. A gente conversa em off, ele tem. Ele tem. Mas a gente tem uma coisa, Marco, parecida, que a gente tem, às vezes, as pessoas temperamentais mais explosivas e eu acho que a gente tem esse perfil um pouco parecido. Realista, a gente não é muito, muito emotivo. A gente é emotivo, expressa. Né? Isso. Mas eu acho que isso, a maioria das pessoas que eu conheço que tem esse perfil, é uma coisa boa. E são esses sentimentos que a gente está falando de gratidão, de amizade. Então eu respeito, por exemplo, a gratidão que tem por Brandão, a gratidão que eu tenho por Flávio, não escondo de ninguém. Até uma vez a gente brincando, disse assim, Rogério, papai, de receber de dinheiro e tal, eu digo, olha, tem uma coisa que eu não vou fazer. E ele não está nem sabendo. Não sabe nem o que eu tô falando. Ele vive em outro mundo. Mas eu não estou fazendo, não é por ele quando eu faço isso. Eu faço é por mim. Pela tua consciência. É pela minha consciência. De gratidão. Exatamente. Assim, tu acompanhaste essa questão da greve de ônibus? Sim. Porque vem um tempo. E eu sinto uma falha. Eu acho que diria uma falha. Eu até quis trazer uma pessoa aqui que era um especialista, porque não é um assunto muito simples para você tratar, né? Mas, na verdade, a prefeitura pediu uma autorização para vocês, para que vocês permitissem que ela fizesse uma licitação. Isso. E até hoje não foi feita licitação nenhuma. E, na minha opinião, nem será feita. Não. Porque o Brad deve nessa semana que vem, ele deve sair da prefeitura, né? Ele deve renunciar para ser candidato a governador. Vai. Eu apostaria, vou até fazer uma aposta aqui com o pessoal. Por sinal, tem muita gente me devendo e eu espero receber as minhas apostas. Que há muito tempo eu dizia que ele era candidato, o pessoal dizia que não era. Eu espero que paguem. Senão eu vou ficar. Se não pagar, eu vou ficar falando. Eu acho que até segunda-feira ele deve se posicionar com relação. E acho que ele vai fazer. Porque alguns blogueiros aqui ouviram a história e quiseram se adiantar. Não, que ele está em Brasília fazendo um vídeo com o Kassab. Na verdade, no dia que disseram, nem em Brasília ele estava aqui. Mas acho que ele não fará evento. Acho que ele fará um vídeo e vai declarar. Ele vai anunciar a última obra dele, né? Ele vai da ordem de serviço da última obra, que deve ser o Mercado Central, que está se falando, né? Sim. E eu acho que após essa ordem de serviço, ele deve, com uma pesquisa, que ele já deve estar... Chegou agora, né? Ele, com a pesquisa, vai anunciar que ele vai atender o desejo do povo, a vontade do povo, né?
Marquinhos... Ele já deve estar conversando com a Ismênia, já alinhando alguns pontos e tal, entendeu? Pelo que eu observo no Instagram, eu acho que já está alinhado a história. Eles estão... Eu acho que já está alinhado. E eu, sinceramente, não aposto naquela hipótese de... Falaram muito da Ismênia, de romper... Ela não é louca, não. Ela não vai romper com o Brad, não. Isso é Marquinhos, ilusão. pronto, Marquinhos. Tu fizeste... não é. precisa nem falar. Quem imagina isso é quem não conhece política. Ou tu achar que a pessoa não tem um pingo de juízo, de noção. Porque qual é a possibilidade dela? Olha, vamos ver. Ela assumiu agora. Brad pode ser governador? Pode. Ela vai ficar contra o governador? E se ele perder a eleição, ele continua forte. Pronto. Perdeu a eleição. Ele forte. continua sendo o maior eleitor aqui de São Luís. E ela ainda fica com carimbo de traidora. Aí pior, aí se torna uma Elisiane Gama da vida, que ninguém quer estar perto. Mas falando de Elisiane, não era a nossa pauta, mas eu vou perguntar. Não, por que tu acha que a Elisiane criou... Tu quer ver uma coisa? Outro dia até eu Rapaz, fiz... eu tô falando aqui, mas eu tô perto de um amigão dela que tá do outro lado ali, mas o pior que é pastor dela. O pior não é isso, é que eu fui falar... depois ela vai dizer que eu sou homem. Eu vou dizer assim, eu fui indelicado, eu fiz uma aposta. Eu estava vendo, ela veio dar uma entrevista, até aqui, onde a gente grava aqui, um outro podcast. Eu vi ela falando sobre uma questão de Braide, de Fernando, e eu sabia que aquilo que ela estava falando especificamente não retratava a realidade. Sentimento Não, ela dizia, eu converso muito com Braide. Não é verdade. Mas não é uma questão que ela conversa muito com o Brad. Ninguém conversa muito com o Brad, então não é ela que vai conversar. Ela não precisava ter falado isso. E falou do Fernando, que o problema é que eu estava num lugar e eu estou aprendendo uma coisa. Quando tu tá de cabeça quente, Marquinhos, faz o seguinte, se tu estiver com muita raiva, pega o telefone, entrega para alguém, um assessor teu, alguém, desliga e espera esfriar a tua cabeça. Pra tu depois tomar uma posição. E eu fiz um texto onde eu botei uma frase que eu achei que eu fui grosseiro. Disse que ela mentia descaradamente. Eu poderia ter dito que ela não falou a verdade. Ela faltou com a verdade. Faltou com a verdade. Seria uma coisa mais educada. Uhum. Aí depois, no dia seguinte, quando eu li, eu comecei a me sentir mal. Eu tenho esse problema, né? E, poxa, eu fui grosseiro, não deveria ter dito isso. Mas... eu não vou voltar atrás. Eu disse que ia fazer o vídeo, vou fazer o vídeo. E disse realmente a minha opinião que eu tenho sobre ela. E só falei, e ponto é isso. Essa parte não retrata a realidade. Ela não tem falado com o Bride. O Fernando tinha marcado um encontro com ela, não foi. E é público e notório que o Bride não é quer na chapa. Não precisa ser nenhum especialista para ver. Uma das condições do Brad aceitar o desafio de ser candidato lá com o Kassab foi a não participação dela na chapa, na majoritária. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, até porque tu também é evangélico. O que tu, hoje, se tu colocar o nome da senadora, e é que eu não estou falando com satisfação, não, porque eu lamento também te responder. Te falo de coração. Lamento, mas eu vou responder. Mas geralmente, quando a gente põe alguma postagem sobre a Elisiane, chove de crítica. Se tu quiser receber aplauso, é tu falar mal da Elisiane. O que tu acha que mudou tanto a percepção da população do eleitorado em relação a ela de quando ela se elegeu? A comunidade evangélica, cristã evangélica, se sente hoje traído pela senadora, porque nós evangélicos entendemos que muitas das pautas que a senadora defende lá em Brasília são pautas que não condiz com as nossas convicções, com os nossos princípios, né? Então isto soa como um ato de traição, porque ela é oriunda da nossa igreja, ela é da igreja, ela se diz cristã evangélica. Então não dá para uma pessoa que se posiciona como uma cristã evangélica
estando na função que ela está hoje, como senadora da República em Brasília, e tem pautas lá, né, pautas que é discutida e que é tratada lá, e que ela fica, às vezes, se cala ou às vezes fica contra. Então, a comunidade cristã evangélica, uma grande parte, aí eu não vou também aqui generalizar, dizer que é 100%, mas a grande maioria realmente se sente traído por ela. Tu acha que tem uma provocaçãozinha? Fique à vontade. Tu acha que a Mical fomenta isso dentro desse universo evangélico? Não, Mical, ela não leva esse embate. Ela tá na dela, do jeito dela. Tu acha que essa é uma questão... Não, Mical... A Mical, ela tá aproveitando o momento, esse desgaste que a Elisiane tem hoje com a comunidade cristã evangélica. Ela tá aproveitando, porque quando as pessoas olham para a Elisiane e vê que a Elisiane não se encaixa com a nossa representatividade lá, sim, e vê a Mical aqui se expondo, indo para cima, então é natural que esse segmento comece a olhar a Mical com outro olhar, de forma diferente. E ela está aproveitando esse momento e sendo firme, né, mais firme com relação a alguns pontos que ela tem defendido enquanto deputada estadual. Marquinhos, teve até uma questão tua aqui, foi bem polêmico, uma questão dos banheiros. Sim. Explica aí pra gente como é que foi. Eu apresentei um projeto de lei na Câmara Municipal que proíbe pessoas que se sentem trans, sim, que tem órgão genital masculino, usar banheiro feminino. Então isso gerou uma polêmica, né? Uma situação foi para cima e para baixo, aí o Maranhão todo, Nordeste, enfim, foi uma confusão grande essa nossa PL, esse nosso projeto de lei, porque eu entendo, Rogério, que a mulher ela tem que ser preservada, tem que ser respeitada, e não é só com a palavra, com boca, com atitude, com ação. Então, assim, você tem sua esposa, ou tem suas filhas, ou sua mãe, você não quer ver nenhuma das mulheres que tem convívio com você sendo constrangida num banheiro feminina com um cara, sim, com uma pessoa com sexo masculino que está ali se sentindo mulher. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós temos uma presidenta da comissão lá em Brasília, a Érica Hilton, né, que é a do PSOL, sim, que é a deputada. Vamos supor, até onde eu sei, ela não fez cirurgia para cortar, para amputar o genital dela, dele, no caso. Sim. Porque ele ainda tem um órgão genital de homem, se não fez a mudança de sexo. Então, um cidadão daquele, por mais vestido de mulher, todo enfeitado, todo produzido, mas na hora que ele vá pro vaso, pro banheiro, que ele abaixa, que ele tira a roupa dele, vai vir para fora um órgão genital masculino. Aí do lado tá uma mulher. Como é que fica? Como é que a mulher se sente? Então, assim, com base nisso, eu apresentei esse projeto de lei. Foi aprovado, né, foi polêmico, muita confusão, mas hoje em São Luís temos esse projeto de lei que garante para as mulheres o direito de não ser importunadas por pessoas de sexo oposto dentro do banheiro feminino. Marquinhos, agora, sucessão estadual. Com quem tu vota, quem é teu candidato a governador? O meu candidato a governador é o Orleans. Ao Senado, tu já tem definido tua chapa? Não, se for o Pedro Lucas, nós estamos trabalhando, União Brasil defende o nome do Pedro Lucas para senador da República. Pedro é um cara respeitado pela classe política do Maranhão, é um dos maiores deputados que hoje que o Maranhão tem ali na Câmara Federal, exerce uma liderança hoje em Brasília muito grande, né, uma boa articulação, e o partido hoje, União Brasil, ele defende o projeto da candidatura do Pedro Lucas para Senado. Então, assim, eu particularmente sou um entusiasta, sou um árduo defensor do nome do Pedro Lucas para senador da República. Agora, nesse pleito. Então, o Pedro conseguindo, evidentemente, o apoio do governo, porque o Pedro também não vai ser candidato só dele. Sim. Ele precisa do apoio do grupo do Brandão, né, de todo o grupo político do Brandão. Se o governador Brandão
sinalizar positivo para Pedro, evidentemente que Pedro vai ser candidato e é o meu primeiro voto, né? Meu primeiro voto, e vou fazer tudo que tiver dentro do meu alcance para ajudá-lo, assim como também o Orleans para governador. E aí eu ainda te digo mais, o porquê do meu voto para o Orleans. Se tu me fizesse essa pergunta, Pronto. eu ainda ouso te dizer o porquê, né? Me diga. Eu reconheço alguns pontos, e a gente não pode aqui ser covarde para não ter a maturidade de reconhecer alguns pontos. Por exemplo, eu reconheço alguns pontos positivos no Braide. E tem alguns pontos. Mas eu também reconheço alguns pontos muito negativos no Braide. E que esses pontos negativos que eu vejo no Braide, eles me preocupam. E eu vejo no Orleans e eu já não vejo esses pontos negativos no Orleans. Ah, mas porque o Orleans é sobrinho do governador. Ok, o Braide também, o pai foi deputado, tem um irmão que é deputado, enfim. Então, não está se falando de alguém que não vem do berço político, de família política. Está se falando, inclusive os dois são primos, né? Tem um certo parentesco. O Orleans ele tem algumas características importantes que eu particularmente considero. Ele é um cara que ele sabe ouvir, e para governar você tem que saber ouvir. Porque se quando você não ouve, como é que tu vai cuidar de alguém que tu não ouve? Tu não sabe o que ela tá falando, o que ela tá sentindo, o que ela tá clamando. Então, um ponto é saber ouvir. E eu vejo isso. O Orleans ele sabe ouvir. Simplicidade, um cara muito simples, humilde, trata todo mundo bem. Ele não é aquele cara de rede social e o outro Orleans. É o mesmo Orleans. É o cara que está lá no meio do povo, é o que te encontra nos lugares, é o que te encontra no restaurante, é o que te encontra em qualquer canto. É o mesmo Orleans, com o mesmo perfil. Sempre de ouvir, de conversar, de dar atenção, de simplicidade. E, além do mais, é um menino, cara, que eu falo menino porque eu sou mais velho que ele. Sim. Mas é um cara inteligente, com muita disposição. Aprendeu bastante com o tio dele, porque a gente sabe que Brandão é político. Brandão foi 7 anos e 4 meses, meu irmão, pegando tabada de Flávio Dino como vice-governador. Tu sabe muito bem disso, porque tu viveu lá dentro, tu sabia. Que eu sei que tu até carro da secretaria, tu ajudava Brandão. Eu sei muito de muita coisa. Então, assim, eu sei que Brandão, teve um momento que tu, enquanto secretário, tu fez algumas coisas para ajudar Brandão quando ele estava na vice-governadoria, porque tinha dificuldade, às vezes, lá, né, de muita coisa. Então, isso. Assim, foram 7 anos e pouco que Brandão ficou lá caladinho, engolindo seco, não murmurou, ficou na dele e suportou o processo. Aprendeu. Então é um cara muito resiliente demais. O Orleans está lá, também já aprendeu a governar o Maranhão. Não é fácil. É 217 municípios, não é só uma cidade. O orçamento que o Maranhão hoje, que o estado do Maranhão tem hoje para te cuidar desses 217 municípios não é fácil. O orçamento do estado do Maranhão, se eu não estiver equivocado, é 37 bi alguma coisa, se eu não tiver acho que sim. Se eu não tiver errado, agora para 2026. Então, assim, aí, só o de São Luís está dando quase 7. Só uma cidade tem aí em torno de 12% da população Eu te falei que eu apanhei outro dia aqui pelo do seguinte, Maranhão. Eu fui fazer uma comparação e eu falo que eu tenho vontade e o que eu acredito. Sim. Eu fui dizer que eu achava que o governo do Braide e do Brandão eram equilibrados. Sim. Não existia uma grande... O governo do Brandão não era um governo ruim. Não. E o governo do Braide não é tão bom quanto as pessoas colocam. Sim. Eu acho que eles se equiparam. O Braide, ele foi cirúrgico, muito cirúrgico em pontos, em gargalos que afetavam e que afetam a vida da cidade. Então, assim, ele criou um programa chamado Trânsito Livre, que era um problemão que a cidade enfrentava. Então, ele foi cirúrgico. Melhorou. Mapeou e tal. E o Davi Codebella, que é o secretário dele de obra, é um cara muito inteligente, fez curso fora, até parece que... Ele tem uma equipe, olha, assim, eu vou te falar, planejamento, fazenda
e infraestrutura. Eles São os três muito bons. Então, muito assim, bons. ele, graças a Deus que ele conseguiu botar esses 3 caras, que o Davi é desenrolado. O Simão, lá no planejamento, Não é craque. Aí o Azulini, aqui na Fazenda, também é outro professor. Eu acho que fazem. Então, assim, ele foi muito inteligente, muito esperto nesse ponto. Então, assim, ele conseguiu dar resposta nesses pontos que estava afetando muito ali o dia a dia da cidade, e com isso a população começou a enxergar nele um gestor que está dando resposta positiva para alguns pontos. Mas o governador Brandão, se você parar para ver todo o contexto do Maranhão, o Brandão tem feito um trabalho muito grande. O Brandão tem enfrentado, tem feito obras e governadores que passaram aí 2 mandatos, 3 mandatos, não conseguiram. Tu sabe uma coisa que eu acho? Só essa ampliação da litorânea aí, 7 quilômetros, só a Avenida Metropolitana, que está interligando aí os 3, 4 municípios, alguns programas, eu estou falando isso aqui dentro da ilha, né, dentro da cidade. Fora, tu vai em Barreirinha, aquela ponte, tu vai aqui na Baixada, está fazendo a recuperação da MA até Pinheiro. Então, assim, ele está fazendo obras importantes, obras estruturantes, que outros governadores não conseguiram. Então, assim, o Brandão, na minha avaliação, e falo isso aqui sem sombra de dúvida, está se esforçando muito e está conseguindo dar resultado também positivo. Vou falar uma coisa que espero que não se chateiem comigo. Não. Eu acho que tem um ponto decisivo hoje para o Braide e que a gente não acertou ainda. Quando eu digo a gente, porque eu participei da eleição do Brandão. Né? Então eu digo, o Brandão tem uma questão que eu acho que tem que alinhar. E o Brade acertou no alvo, a comunicação. O Brade usa menos televisão, usa menos, mas ele de alguma maneira, ele está se comunicando melhor. Muito. Desde a pandemia, quando começou aquela questão das vacinas, e que estava todo mundo em casa, apreensivo, ele conseguiu usar as redes sociais dele, o Instagram dele, ele conseguiu, através daquele momento, ele conseguiu sair. Ele foi de 90 e poucos mil seguidores, 96 mil que eu me recordo, para 200 e poucos mil. E depois foi embora, foi para 400, Então ele foi, hoje ele tem 780... E interessante o seguinte, sabe que a participação da prefeitura na questão da pandemia foi desse tamanho, que foi só vacinação. Ele só vacinava, porque quem mandava era o governo federal. Mas aí estava todo mundo naquele momento atento para saber sobre a vacina. E qual era o canal de comunicação que o Brade tinha? O Instagram dele. Então todo mundo corria para o Instagram dele para saber as novidades, o que ia... Então assim, ele conseguiu, naquele momento, ele conseguiu estratégico. E aí hoje ele domina, ele está entre, parece-me que, se eu não estiver equivocado, ele está entre os 50 políticos que utiliza, né? Melhor Instagram. No Brasil, né? Mas que a gente falaste do primeiro voto, voltando aqui para a política aqui. Falaste de um voto de senador, mas são 2. São 2. O segundo voto são 3 nomes, basicamente, 4 nomes, basicamente, que estão disputando. Pela União Brasil, Fufuca e Pedro, deve ser um dos 2. Tem o Everton, mas tem correndo por fora, e bastante falado agora, a Rosiana. Minha amiga. Vou fazer uma pergunta aqui, entre o Everton e a Rosiana. Eu voto na Rosiana. Pronto. Isso aí nem me pergunte que se a Rosiana for candidata, eu voto nela. Marquinhos, eu acho que eu pensei que a conversa ia ser de 1 hora, mas já estamos 1h30. Se tu quiser, é porque ele quer me botar para fora aqui do estúdio. Tamo à vontade. Meu amigo, eu queria, assim, perguntar primeiro assim, tinha alguma questão que tu queria ter respondido, alguma pergunta que eu não te fiz? Não, eu acho que a conversa ela foi muito espontânea, né? As intervenções, os teus questionamentos. Eu espero ter, da minha forma de falar, de me expressar, eu espero ter respondido, né? Não, eu acho que é bom assim, porque
tem uma coisa que eu senti assim no Instagram, no podcast, desculpa. Quando a conversa é natural, as pessoas, quem está assistindo gosta mais. E pra gente encerrar, tu acredita na vitória do Orleans? Sim, eu acredito. E hoje, que dia é hoje? Hoje é 4, né? Hoje é 24 de março. Eu acho que o Orleans tem tudo para ser o próximo governador do Maranhão. Como eu te falei, o Orleans tem muitas qualidades e evidentemente tem alguns pontos que precisam ser trabalhados. Para ele enfrentar o Braide, é um candidato que a gente sabe que não é um cara qualquer, né? A gente tem que reconhecer os nossos adversários. Sim. Agora o Orleans ele tem a capacidade de agregar muito grande. A classe política tem medo de Braide. Isso é ilusão de, por exemplo, eu vejo aquele Rafael não, é lá de o ex-prefeito de Luciano Leitor. Luciano Leitor. É porque não tem pra onde ir mais, não tem mais qualquer galho que surgir na frente. Ele vai tentar se segurar, porque politicamente ele está no campo oposto. Então hoje o único campo que pode enfrentar e fazer uma oposição ao grupo do Brandão é o Braide. Então evidentemente que ele vai tentar se segurar no Braide. Mas assim, o governador Brandão é um cara que tem uma capacidade muito grande de construir relação, de agregar. O Orleans também, né? Um cara jovem. Tem um vigor muito grande, é inteligente, conhece o Maranhão, já rodou o estado do Maranhão todinho, tem uma boa relação com os municípios, com as lideranças, com os prefeitos, com os vice-prefeitos, com os ex-prefeitos dos municípios, então assim, das forças políticas. Então assim, ele tem uma capacidade muito grande de construir. Eu acho que precisa trabalhar alguns pontos, né? No caso, na minha avaliação, trabalhar pontos técnicos, né? Que ele precisa de fato se atualizar de alguns pontos, porque a gente sabe que quando chegar os embates, os debates, eu particularmente conheço um pouco o Eduardo Braide e sei que ele vai querer ir com tudo para cima. Mas o Orleans eu vejo com uma capacidade muito grande e está preparado para ser o próximo governador do Maranhão. E eu creio na eleição, eu acredito na eleição do Orleans. Eu consigo visualizar o Orleans com resultado positivo. É só não errar. E o Flávio Dino não usar a caneta dele para querer atrapalhar, né? Porque eu sei que é teu amigo. Larga meu amigo Flávio Dino de mão. Eu sei que é teu amigo, né? Mas vocês agora estão querendo afastar o Felipe também. Eu não. O Brandão agora também quer afastar o Felipe. Tá 1-1. Felipe é gente boa, é flamenguista também. Mas o Flávio Dino não se metendo, porque a gente sabe que o Flávio está aí com a faca afiada, né? Para entrar na guerra, na briga daqui uns dias. O Flávio não se metendo, eu acho que o Orleans ele tem tudo aí para ganhar a eleição. Para a gente encerrar, só dar uma opinião minha. 2016, o Braide não quis o apoio de quase ninguém. Ele realmente... Eu quero que ele não queira o apoio de ninguém mais. Ele realmente, em 2016, ele recusou apoio. Sim, de gente que era amigo, isso, próximo e deputados tal. Que era muito próximo dele. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, tomara que não se chateie comigo, porque era amigo, a gente era muito próximo no nosso primeiro mandato. Eu, o Braide e o Carlinhos Florencio éramos muito próximos. E o Carlinhos tentou, assim, e era nítido que o Braide não queria. Ele queria ser o antipolítico, o outro lado. Ele ainda e acho que agora esse... quem sou eu para dar sugestão para alguém, né? Ele é prefeito, eu estou sem mandato, então quem está acertando é ele, é ele que está certo, não sou eu. Mas tem uma questão, eu converso com muita gente, e o podcast me botou de novo nesse meio, muita gente liga, conversa, gente do interior. É uma coisa que o Braide está passando uma imagem do Braide que pode atrapalhar muito ele na campanha. O que tu falaste aqui? A classe política está com medo dele. Tem medo dele. Eu converso com muita gente, porque o perfil... você não pode governar um Maranhão, um estado
com a realidade social que o Maranhão vive, e com 217 municípios só, você tem que ter capacidade de ouvir, de dialogar com as lideranças, com os prefeitos, com os deputados. Você não pode governar sozinho dentro de uma sala, com uma caneta e fazendo o que vem pela tua cabeça. Governar São Luís dessa forma, até tu consegue, porque tu baixa lá compra um telão grande, baixa lá um aplicativo que tem, então tu pega os bairros, tu vê lá o trânsito, vê lá a questão da saúde, tu vê as ruas emburacadas, e tu consegue ver. Mas o 200 e poucos municípios que tem no interiorzão do Maranhão, não é assim. Então eu vejo que a classe política do Maranhão hoje tem medo. Então assim, por mais que ele tente agora, sorrindo e atendendo o vereador lá de Imperatriz, não sei o quê, pontualmente, mas quem conhece política e quem vê o Brade, quem analisa ele, sabe que o perfil dele, ele é um cara, e eu digo isso aqui sem medo de errar, alguém pode se chatear comigo, me esculhambar, fique à vontade, que eu eu não sou obrigado a falar para agradar ninguém. Mas o perfil dele, ele é um cara muito egocentrista, ele assim, muito ou é do jeito dele ou não é. Então não é bem assim. Acho que tem que ter equilíbrio, tem que se discutir, os problemas são grandes e não dá para uma pessoa só. Eu vou te dar um exemplo. De uma vice-prefeita, amiga de um interior que eu não vou dizer obviamente o nome, e conversando e tal, ela tinha mais simpatia pelo Felipe. Se pudesse escolher quem ela queria. Sim. Ela gosta do Felipe, queria que tivesse tido uma sucessão natural, o feijão com arroz normal. E o Felipe assumisse e fosse o candidato. Ela tem muita simpatia pelo Felipe. Não tinha tanta simpatia pelo Orleanense. Acho que essa última semana ela me ligou. Rogério, eu já tô... Sabe que eu não sou muito fã, não era muito fã do Orleanense. Eu já tô doido para ele ganhar no primeiro turno. Porque, porque tu mudou de ideia. Eu tô com medo do Brade. Se o Brade entrar, ele vai perseguir todos nós. Todo mundo da classe política ele vai botar para exterminar. Isso aí é... Então, assim, esse é um discurso... E aqui eu tô falando, não quero alertar ninguém, nem dizer que eu tô certo. Eu espero que ele não ouça, para ele não mudar esse... É só assim, um depoimento de coisas que eu ouço. Mas essa é uma realidade. Então eu acho... Aí tem muita gente hoje, por exemplo, São Luís hoje, pela força de mídia do Eduardo Brade, então hoje qualquer movimento que ele faz, ele é muito bem aplaudido. Ele tem aí 75% de aprovação dentro de São Luís e intenção de voto. Isso é natural, dentro da cidade. E aí eu sei o peso disto. Mas São Luís representa, se eu não estiver equivocado, 13% ou 14% do eleitorado do Maranhão. Representa, se eu não estiver equivocado. Então nós temos aí mais de 80% do eleitorado fora de São Luís. Então o que o grupo do Brandão, que o grupo do governador tem que fazer é ser cirúrgico nesses outros pontos. Saindo de São Luís, ser cirúrgico, não errar. É construir um plano de governo real, um plano de governo que possa, de fato, mexer de maneira positiva com a vida do povo e a geração de emprego. Nós precisamos, o Maranhão hoje precisa de mecanismo para gerar emprego e renda. Melhorar, investir mais na segurança pública do Estado. Eu acho que são pontos que, de fato, o Maranhão precisa focar. O Orleanense, sendo governador, tem que bater nessa tecla, tem que trazer um bom plano de governo voltado para a área da segurança. A área da saúde, eu acho que também precisa dar uma alavancada, e isto o Brade vai querer mostrar para o resto do Maranhão, porque ele vai querer, olha, assim como eu fiz aqui no Socorrão 2, aqui em São Luís, eu quero fazer com o Socorrão lá de Presidente Dutra, enfim, ele vai querer vender o modelo de gestão dele para o restante do Maranhão. Então ele está com isso na cabeça dele, ele quer levar esse perfil de gestão dele aqui para o resto do Maranhão. Só que tem um grande problema. Cada município tem um grupo político, tem liderança, tem vereadores, tem prefeito, vice-prefeito, tem 2, 3, 4
corrente política. Então, não é só na base da conversa. Não é bem assim. Tem que ser sentado para se discutir um projeto importante. Vamos aqui para Belágua, que é um dos municípios mais pobres do estado do Maranhão. Não é só na base do gogó. Tem que sentar, tem que conhecer a realidade de Beláguas, tem que sentar com o prefeito, ver qual o potencial do município, o que de fato pode fazer lá dentro do município para mudar a realidade social e econômica do município. Então, assim, não é você chegou com uma varinha de condão, bateu, resolveu o problema. Bateu, resolveu o problema. Não. Governar o estado do Maranhão não é para qualquer um. E um cara que é egocentrista, sozinho, querer se colocar como governador e querer atropelar todo mundo, passar por cima de todo mundo e não querer sentar para ouvir a realidade de cada município, eu acho que é complicado. Por isso que eu, particularmente, deixo bem claro o meu apoio ao Orleans Brandão. Marquinhos, muito obrigado pela sua participação. Eu fico muito feliz mesmo de te ter precisar, eu estou aqui às ordens. Aqui. Repetir, olha, pessoal, vereadores, o Marquinhos veio. E vocês não vêm, não é por falta de convite, não. Estou à disposição. Quando quiser arrumar treta aqui, polêmica, pode me chamar que eu venho na hora. Marquinhos... O pessoal diz, Marquinhos gosta de polêmica. Não é que eu gosto de polêmica. É que eu falo o que eu penso, o que eu sinto. É outra coisa que a gente é parecido. Eu falo o que eu sinto. Não necessariamente eu tenho que estar certo, mas eu falo o que eu acho. Eu vou parar 1000 vezes para me falar o que fulano quer ouvir? Não é bem assim. Assim eu não vou ser, eu vou ser igual a muitos, né? Não tem nem lógica, né? Rogério, foi um prazer, tô às ordens, tá? Precisar, eu tô sempre aqui à disposição. Tá? Muito obrigado de verdade, muito de verdade. Pessoal, parabéns pelo programa aí. Tá? Obrigado, sucesso aí, tá bom? Obrigado. Pessoal, encerrando aqui mais um podcast Café Quente, não esqueçam de seguir a gente no nosso canal no YouTube, Café Quente Podcast. Aí lá você aciona o sininho, dá um like, que é importante para a gente ter mais interação, ter mais visualização e poder manter a nossa imparcialidade aqui, a nossa independência, que eu acho que, Marquinhos, acho que o principal aqui, duas coisas são fundamentais para a gente estar indo no caminho certo. A independência, né? Você poder falar, eu convidar quem eu quero, independente, não está amarrado a ninguém. E a outra são os convidados, que têm me ajudado bastante. Então, pessoal, e no Instagram não esqueçam, @Rogério Cafeteira. Até uma próxima oportunidade, um abraço a todos.